Fala galera do Colégio Nova Geração, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Rubens aqui, trazendo a continuação da nossa apostila. Vamos falar agora sobre esportes clássicos e sociedade, pessoal. Nossa telinha aí, nós temos um esporte muito diferente, pouco praticado aqui no Brasil, né? Vocês conhecem esse esporte? Tá fácil aí que tá na tela o nome, né? É esgrima, né, pessoal? E aqui eu tenho na página 15 três perguntinhas para você. Então, você conhece a esgrima? Coloca aí pra mim aí o que que você conhece referente à esgrima. Quando que a gente vê a esgrima na TV, né, pessoal? Raramente aí Jogos Olímpicos, né? Qual a relação desse esporte com a história da humanidade? A gente vai falar disso daqui a pouco. A esgrima é um esporte acessível para todos? Será, pessoal? Temos as espadas, os floretes aí, todos os equipamentos utilizados na esgrima. Será que é de fácil acesso para todo mundo? Vamos falar um pouquinho sobre a esgrima? Então vem comigo, pessoal. Então, pessoal, voltando um pouquinho aí, neste capítulo nós vamos conhecer melhor dois esportes muito tradicionais e que ao mesmo tempo não atingiram popularidade em nosso país. Por que será, hein, pessoal? Vamos estar falando um pouquinho sobre isso? Vamos estudar a história de cada um deles para estabelecer relações entre essas práticas corporais e a sociedade. Mesmo nos dias de hoje, né, pessoal? Alguns esportes são menos acessíveis à grande maioria da nossa população, né? Isso se deve a diversos fatores que a gente vai abordar nas nossas aulas aí, no nosso vídeo. No nosso capítulo anterior, pessoal, a gente falou de dois esportes de invasão, né? O futebol e o rugby. Agora, nosso objetivo de estudo vão ser mais dois esportes diferentes em sua dinâmica interna, a esgrima e o tênis. Então, eu já tenho aí na tela a esgrima, tá, pessoal? A esgrima é uma luta que, com o uso de instrumento mediador, busca atingir o oponente e sua origem tem relação com a história da humanidade. Já o tênis, também praticado de formas diversas há muitos séculos, é um esporte de rede que, assim como os outros esportes desse tipo, utiliza a raquete como material para rebater a bola. Então, pessoal, já dei a classificação desses dois esportes, né? Esgrima é uma luta e o tênis é um esporte de rede. Então, conhecer esses esportes, pessoal, apropriar um pouquinho dos fundamentos, saber um pouquinho das regras, é um objetivo importante das nossas aulas de educação física, né? Então, vou começar falando da esgrima. Assim como em outras lutas, não existe um relato preciso quanto ao surgimento de combates que utilizavam armas semelhantes à espada, tá? Porém, alguns historiadores entendem que a China e a Índia, por volta do século V a.C., possivelmente tenham sido o berço da sistematização das técnicas de combate com esse tipo de arma. Legal? As lutas são práticas ligadas diretamente às sociedades que as criaram, pois tinham como objetivo, galera, original a defesa ou a conquista, né? Durante séculos, batalhas foram realizadas pelos mais diversos fins e o manuseio de armas foi um desenvolvimento que possibilitou ampliar o uso das mãos nos combates, né? Com o desenvolvimento da pólvora e das armas de fogo, o uso da espada tornou-se obsoleto, né? Para que eu ia usar uma espada se eu podia chegar lá com uma arma e já dar um tiro, né? Aumentando também o poder de combate dos exércitos. Então, a criação da pólvora aumentou o poder de combate dos diversos exércitos que haviam por aí, né? Assim, as lutas em geral e a esgrima em particular passaram por um processo de transformação e deixaram de ser práticas necessárias à sobrevivência, passando pela espetacularização até tornar-se esportes. Então, a gente vem no decorrer dos anos que a gente está estudando, sempre falando de transformações, né, pessoal? Então, a esgrima também é um exemplo dessa transformação que a gente vem tratando. Então, ela era utilizada para defesa ou para invasão, né, para conquista, e com a invenção da pólvora, ela teve que se transformar, se adaptar à realidade que a gente tinha na época e passou a se tornar um esporte, um espetáculo para as pessoas, né? Bem bacana, diferente isso daí, né? Ao ser esportivizada, pessoal, a esgrima passou a adotar regras e procedimentos que visam organizar os combates e retirar o risco de ferimentos, né? Então a esgrima, quando vira um esporte, ela perde algumas coisas e ela vira um sistema para que não houvessem ferimentos nas pessoas. O uso de materiais próprios, por exemplo, a inclusão de juízes,
pontuação fizeram com que a esgrima se tornasse um esporte. Então, para a esgrima ser um esporte, houveram transformações, né? Por exemplo, juízes, pontuação e materiais próprios para a prática da esgrima, né? Como esporte, a esgrima pode ser classificada como uma luta sem contato direto, pessoal. Isso porque o combate se dá por meio de um instrumento mediador, que é a arma, né? Temos, por exemplo, a espada, o sabre ou o florete, que são 3 tipos diferentes, tá? O judô, o boxe e o karatê são exemplos de luta com contato direto, porque as minhas mãos, os meus punhos, o corpo tem contato corpo a corpo com o meu adversário, tudo bem? Só para dar uma diferenciação para vocês. A esgrima apresenta características próximas às lutas desenvolvidas por guerreiros europeus entre os séculos XIV e XVI. Nessa época, os guerreiros da Europa desenvolveram um poderoso estilo de combate, pessoal, que provou ser vitorioso no campo de batalha em tempos de guerra. Também era praticado nas ruas em confrontos ou apresentações de combate para entreter o povo, então era usado como entretenimento, como diversão, tá? Embora alguma dessas lutas tivessem caráter de apresentação, as espadas eram bem pesadas e os lutadores não possuíam proteção adequada, o que muitas das vezes causava a morte desses combatentes, tá? Apesar das suas origens incertas e da possível relação com as práticas existentes na China e na Índia, a esgrima atual foi organizada com base nas lutas desenvolvidas na Europa do século XIV. Considera-se a esgrima como um esporte clássico ou tradicional, sendo que essa definição está relacionada, pessoal, ao fato de ela estar presente desde os Jogos Olímpicos de 1896 e também por conta da história. Mas o que é um clássico para vocês, pessoal? Eu vou dizer para vocês aí o que é um clássico. Podemos dizer que um clássico é aquilo que resistiu ao tempo, que ainda é relevante mesmo depois de muito tempo da sua criação, ou seja, seu valor ainda é importante, né? Isso pode ser observado na literatura, na música, nas práticas corporais. Nesse sentido, é fundamental conhecer e compreender os conteúdos clássicos, bem como a sua relação com a sociedade, na qual foram criados e de que forma ainda são relevantes para a atualidade. Então, o clássico, a gente deu a definição. Nós podemos dar como exemplo também um carro. Se ele ultrapassa gerações e ele ainda tem relevância, ele é um carro clássico. Eu falo, por exemplo, de um Fusca. Bastante gente gosta, bastante gente tem ainda. Tem um preço, dependendo da condição dele, um preço bem elevado, né? Então, ele é um clássico. Legal? Então aí como vocês podem ver, pessoal, assim como as lutas em geral, a esgrima também passou por um processo de transformação. Deixou de ser uma prática necessária à sobrevivência, passando para espetacularização e até tornar-se um esporte, né? Foi o que a gente veio falando para vocês aí. Legal? Aqui um resuminho do que a gente falou, pessoal, que a esgrima adota regras e procedimentos para organizar os combates. Assim, a esgrima torna-se um esporte. É uma luta sem contato direto, né? Instrumento mediador, que é a arma, é a espada, florete ou sabre, que são tipos de espadas, né? Judô, boxe e karatê são exemplos de lutas com contato direto, onde há um corpo a corpo. Beleza? Então aqui também para vocês fica um resuminho do que eu já tinha falado. Luta desenvolvida por guerreiros europeus entre os séculos 14 e 16, né? A esgrima foi baseada. Apresentações de combate para entreter o povo, né? Espadas eram extremamente pesadas e os guerreiros não tinham as proteções adequadas. A esgrima atual foi organizada com base nas lutas desenvolvidas na Europa do século 14. Então aqui eu falo um pouquinho sobre o que é um esporte clássico, né? Foi o que eu falei antes para vocês, beleza? Deixo aqui uma curiosidade também para vocês, pessoal, que entre 661 e 750 depois de Cristo, os árabes passaram a dominar a Península Ibérica. Então, novas técnicas de forja de lâminas em 1096 iniciaram-se as cruzadas. Eles treinavam em torneios usando armaduras e lanças de combate. Como os filmes da era medieval, aí Coração de Cavaleiro, entre outros filmes, né? Vocês podem ver um pouquinho referente a isso daí. Na Espanha foram elaborados os primeiros tratados da esgrima. Bacana, pessoal? Para vocês um pouquinho da esgrima.
pouquinho de como ela era utilizada, né, antigamente. Vocês podem ver que os equipamentos são muito tecnológicos, ó. Quando um atleta é tocado, acende uma luz. Então aqui é um exemplo de um florete. Tem toda uma posição diferenciada de segurar. Essa daí é o sabre. Olha lá, ó. O lado do atleta que é atingido acende, ó. Acertou. O vermelho que não é a pontuação. Não é válida a pontuação. Verde, ponto. O equipamento que é utilizado, ó, bastante tecnologia envolvida com uma prática que é tão antiga, né, pessoal? Então fica aí, pessoal, um pouquinho da nossa aula sobre a esgrima. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades da esgrima. Eu dei alguns exemplos aí, falei um pouquinho do florete, da espada e do sabre, e depois a gente vai falar um pouquinho referente à pista, a essas espadas também, esses incrementos que temos na esgrima, ok? Vou deixar uma atividade para vocês estarem realizando lá na no nosso Classroom, ok? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!